E aí galera, você que nos acompanha, tudo bem? A paz. Pedro aqui mais uma vez, continuando a devocional. Na verdade eu fiz duas de uma vez só, mas você vai ver em dias diferentes. Então ontem você viu a devocional sobre Atos capítulo 12, falei sobre o versículo 5, onde eu destaquei duas palavras. A palavra mas, conjunção adversativa, dizendo que toda situação pode ser revertida através de oração. E depois a palavra intensamente, porque talvez a motivação por trás da sua oração transforme o resultado final. E falei tudo isso porque estávamos descrevendo o episódio onde Pedro foi preso durante os festivais por Herodes. Herodes tinha a intenção de colocá-lo sob julgamento e esperou passar os festivais, o festival da Páscoa, para assim o fazer. Parecia que isso agradava os judeus. Tiago, irmão de João, tinha acabado de ser assassinado. Esse é o contexto da história. Então ali Pedro está preso. Só que ontem eu falei só até o versículo 5, e continuando a leitura me despertou a atenção, achei interessante comentarmos sobre isso também. O que diz aqui? No decorrer da história aparece um anjo na cela de Pedro. Pedro estava sendo guardado por 16 soldados, 4 esquadrões de 4 soldados cada um. Aparece um anjo, toca do lado dele e fala: veste a roupa aí, põe a sandália, vamos vazar. E aí Pedro não sabe o que está acontecendo, que as algemas caem da mão dele, ninguém acorda, e eles passam pela cadeia toda. Chega no final lá da parada, o portão abre sozinho, e aí depois que o portão abre, o anjo eles andam por uma estrada, o anjo desaparece e aí ele cai em si. E ele fala: realmente eu não estava sonhando, não era uma visão. O que estava acontecendo é de fato. Ele fala assim: agora eu tenho certeza de que Deus mandou um anjo dele para me livrar das mãos de Herodes. E aí a situação continua. Pedro vai até a igreja, e aí a gente vai voltar nas duas palavras do versículo 5, só que no sentido reverso. Primeiro ele chega na casa de Marcos, de João Marcos, e aí o pessoal estava orando, porque lá no versículo 5 fala que eles oravam intensamente. Esse era o último dia que Pedro estava na prisão, antes de ser julgado. E aí ali ele chega, bate na porta, a menina atende, mas nem abre a porta para ele, de tão desesperada, volta correndo e fala: Pedro tá lá na porta, Pedro tá lá na porta. E a galera fala assim: você é louca, menina, Pedro tá na porta, Pedro tá preso. Não, ele tá lá, ele tá preso. Aí você pensa: vocês não estavam orando para Deus livrar o cara de lá? E agora que livrou, vocês não acreditam. Mas Pedro estava de fato na porta. E aí depois ela volta, abre, e Pedro fala: fica de boa, vou explicar para vocês o que aconteceu. E ele explica o que aconteceu. Então, ainda que às vezes a gente ora intensamente sem acreditar no que a gente está orando, só que aquele que crê em Deus deve crer com confiança, sem duvidar, né? Como a gente já aprendeu em outras partes. Então, a gente repara isso daí, que o orar intensamente para transformar, às vezes, essa motivação pode ser que não seja fundamentada, porque a gente não tem certeza absoluta, não oramos com certeza absoluta de que ele vai fazer. E o que fala lá em 1 João? Quando a gente ora, a gente sabe que Deus ouve, portanto, ele já respondeu. E segundo, eu falei no versículo 5, lá na devocional passada, que toda situação pode ser reversível de acordo com a sua oração, né? E a gente discutiu o contraste entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, nesse caso, quanto a orar. E aqui a gente vê que aqueles que prenderam Pedro agora são executados pelo próprio Herodes. Aqueles que eram os inimigos, os vilões, se tornaram as vítimas, porque, claro que não por culpa deles, Deus é que fez, mas Pedro escapou. A situação foi revertida. Então a continuação do versículo 5, né, no capítulo 12, é muito interessante, porque de fato toda situação pode ser reversível, baseada na sua oração. Claro que a gente tem que entender o contraste entre a soberania de Deus e a nossa oração. O nosso objetivo é que a gente ore de acordo com a vontade de Deus. E segundo, que a oração intensa de fato tem resposta, mas nós precisamos crer para não sermos surpreendidos pela nossa própria oração. Sabe quando acontece isso com você? Você fala: poxa, Deus respondeu mesmo. Deus responde, porque Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, e Ele quer ouvir de você a sua oração de acordo com a vontade dEle. Captou? Espero que você tenha sido abençoado. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima semana, e até a próxima, se Deus quiser. Paz.